meus amigos! Bem-vindos mais uma vez ao ambiente virtual da Casa de Francisco, o nosso Jefa. E hoje é com muita alegria que recebemos o Edivaldo Roberto. Ele é da CERJ e vai falar pra gente sobre o tema assistência ou assistencialismo. Pode terceirizar? Então, para a gente dar início à nossa reunião, vamos juntos fazer uma prece. Vamos fechar nossos olhos e elevar o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso Mestre, irmão mais velho, e a toda a espiritualidade querida da Casa de Francisco. E juntos vamos agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade da saúde, do corpo perfeito e de todas as demais benesses que chegam até nós, sempre tendo em mente que todos os percalços que passamos pela vida, eles não são por acaso, estão aqui para nos ajudar no nosso aprimoramento pessoal. Vamos então pedir no dia de hoje que um manto de boas vibrações envolva todo o nosso planeta que está passando por momentos tão atribulados, que todas as pessoas nesse momento possam sentir um pouco mais acolhidas pelas vibrações de amor que estamos emanando e que não percamos nunca a fé em Deus, na espiritualidade e a certeza de que nada acontece por acaso. Então, que tenhamos forças para seguir juntos os nossos caminhos e os desafios que virão pela frente. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Estimados e estimadas, guarde Jesus os nossos corações. Em dias tão difíceis para todos nós, este é um momento necessário, como quem faz um estacato para olhar-se, e nesse olhar para dentro, de profundidade, nesse mergulho, por um brevíssimo tempo, retomar, ampliando a visão, e mais além, e poder, de um lado, sem negar a dor, o sofrimento, que se faz na paisagem humana, encontrar a esperança. Sim, a esperança como móvel do nosso comportamento, das nossas ações, com uma proposta de dar o nosso contributo para o mundo melhor que todos sonhamos, que todos desejamos e pelo qual todos somos responsáveis. Que mantenhamos-nos com os corações ao alto. O tema proposto trata de assistencialismo. É um tema recorrente, presente há muito, e, em particular, no movimento espírita. Eu estou a lembrar de um episódio. Há muitos anos, encontrava-me em Belém, a convite da União Espírita Paraense. Era um dia de domingo. Terminara um seminário pela manhã. E me encontrava com outras pessoas num grande pátio, um portão aberto, através do qual
os carros chegavam para estacionar. E entrou alguém, trôpego, cambaleante, dirigiu-se a mim, pedindo-me uma esmola, uma ajuda, um dinheiro. Ele se aproximou tanto que eu pude perceber pelo seu olhar, pelo seu rosto, e também pelo hálito, que ele estava embriagado. Parei, as pessoas em volta também pararam, fez-se um brevíssimo intervalo, no qual nós nos olhamos. Esse evento ocorrido ali, dentro de uma instituição espírita, e certamente ele estava ali pelos arredores, costumeiramente, como depois me disseram, porque os espíritas chegavam ali para as atividades de estudo e outras próprias de uma casa espírita, e ele poderia abordá-los para pedir a esmola. Corre de boca ouvido que os espíritas são bons. Eles fazem caridade. E a esmola expressaria essa bondade e seria o exercício da caridade. Indo mais além, práticas como essa são recorrentes na sociedade brasileira. Vamos pela rua e alguém estende a mão, um outro passante apressado tira algo do bolso, alguma moeda, e a dá àquele que pediu ajuda. Mais adiante, alguém está em pé numa lanchonete e aproxima-se um adolescente, uma criança, toca-lhe e pede uma ajuda, um alimento. Essa prática cultural e social tem sido denominada de assistencialismo, um paternalismo, e não poucas vezes muito criticada. Isso não resolve nada, isso só alimenta a vagabundagem, a preguiça. Por que ele não vai trabalhar? Por que ele não pega uma enxada e vai capinar para ganhar o trocado de maneira digna? E assim por diante. Nesses dias pandêmicos, desde a primeira onda até esta, maior do que a primeira, os jornais impressos, as redes sociais, os jornais de televisão trazem informações dos pesquisadores do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Neri, com o seu núcleo de pesquisa social, apontando que a desigualdade aumentou exponencialmente. Os que estavam fora do mapa da fome voltaram, e até o número cresceu. A pobreza teria aumentado. E aí, os comentários se sucedem. Jornalistas, debatedores, cobram dos governantes os auxílios emergenciais. É preciso, ao lado das cestas básicas, que grupos se propõem a distribuir nas comunidades pobres, que os governantes garantam a chamada proteção
uma rede protetiva com uma ajuda financeira. É assistencialismo? Lá atrás, em anos que se foram do século passado, segunda metade, o governante de plantão era José Sarney. E ele criou um programa do leite, o ticket do leite, para distribuir para os mais pobres. Passados alguns anos, no governo Fernando Henrique Cardoso, criou-se um programa chamado PRODEA, Programa de Distribuição de Alimentos em Regiões Mais Pobres. Também, no governo Fernando Henrique Cardoso, foram criados vários programas, Auxílio Gás, Bolsa Escola e outros tantos, que no governo Lula ganhou uma configuração com o nome de Bolsa Família, com alguns condicionantes. Essas experiências recentes brasileiras e recentes, quero frisar, elas são próprias dos países modernos. Ainda há pouco, o novo presidente dos Estados Unidos sancionou uma lei do Congresso com valores em dólares vultuosos, inclusive com entrega de cheque na casa das pessoas, porque lá o sistema bancário já é amplo, todos têm acesso à conta bancária. Inclusive, um comentarista da Globo News, portanto, um jornalista empregado da Globo, ele dizendo, como ele tem 2 filhos pequenos, ele também recebera um cheque de ajuda. Não exatamente no mesmo valor daqueles mais pobres, mas ele recebera. Isso é assistencialismo? Porque ele é de classe média lá nos Estados Unidos. Na Europa, existe, na França, programa de rendas básicas. O Alasca, que é um estado americano, há muitos anos tem uma renda mínima. Todos que lá vivem, nascidos lá ou não, mas morando lá há algum tempo, têm uma renda mínima. Se perdem essa renda, se torna-se desse patamar abaixo, se decresce, automaticamente o governo lhe financia. Isso ocorre em outros países. É assistencialismo? Então, vamos examinar isso para que não fiquemos no lugar comum e, por conta disso, repetindo, e, às vezes, resvalando para uma visão reducionista e pejorativa. Primeiro, vamos entender o assistencialismo como um fenômeno histórico-cultural. Com isso, eu estou querendo dizer para que, numa primeira mirada, saiamos de uma visão individual. Comportamento do vizinho, comportamento daquele que na rua deu uma esmola, e tomemos como um fenômeno histórico-cultural. E mais, fazendo um recorte que tem como data que lhe marca a Revolução Industrial. É a revolução das máquinas, das fábricas, que mudou as relações. Antes da Revolução Industrial, antes do século XVIII, na Europa, o modelo de vida rural, nas pequenas comunidades, nos pequenos burgos, as pessoas trabalhavam no campo ou, mais adiante, já num processo mais avançado, dentro de casa, fiando roupas, fazendo roupas para si e até para vendas.
numa forma manual de trabalhar. Mas eram pequenas comunidades, de relações face to face, de vizinhança. Aquela relação que ainda hoje existe nesse outro modelo de sociedade eminentemente urbano. Eu moro num prédio, não conheço bem o meu vizinho, os anos se passaram, eu posso não conhecer, mas eis que eu quero fazer um bolo, estou todo animado, quando me deparo que está faltando um ingrediente, o açúcar. Como se diz em linguagem popular, na cara de pau eu bato lá e peço uma xícara, um pouco de açúcar. São relações de vizinhança que lá naquele contexto, antes da Revolução Industrial, era muito comum. Um conhecia o outro, conhecia pelo sobrenome, a família Oliveira, a família Silveira, a família Silva, e todo mundo se ajudava. Ainda encontramos isso lá nas regiões do interior. Como também, se adentrarmos as regiões da selva amazônica, vamos encontrar uma população indígena que não vai a supermercado, porque não tem nem moeda, nem cartão de crédito. Porque ele planta para comer, ele vai lá pegar o peixe, não é isso? Então, a Revolução Industrial, quando trouxe a máquina, trazendo uma outra figura de trabalhador, com esse fenômeno que foi a Revolução Industrial, outro aconteceu. Um processo de urbanização que rompeu com aquele modelo de sociedade de relações face to face. Isso na Europa do século XIX, não foi no Brasil. Foi na Europa do século XIX, num crescendo que adentrou os primeiros dias do século XX, ao ponto de um sociólogo, George Simmel, poder examinar relações sociais que mudavam, elas se tornavam relações mais frágeis, elas se estenderam, as pessoas pertencem a muitas tribos, frequentam muitos lugares, e à medida que a cidade foi se espalhando, se tornando mais cidade, e foi marcando lugares de moradia e convivência, como ocorre hoje, né? Botafogo, chamada Zona Sul, né? A zona mais nobre da cidade, a Zona Oeste, os morros. A cidade foi se desenhando, e nesse desenho foi criando os lugares das elites, das classes mais nobres, e nesses lugares surgiram, em primeiro lugar, as melhores condições de moradia, de saneamento, de recursos, de serviços, etc. E foi se criando o que se chamava periferia, aquilo que estava à margem. As praças, as ruas foram ocupadas por um vagabundo que não é aquele vagamundo da Idade Média, né? Que marca a paisagem das cidades ainda hoje, o chamado mendigo, né? Então, as relações foram mudando, tornaram-se mais fluidas. Eu tenho um círculo que hoje se chama bolha nas redes sociais. A bolha dos espíritas, a bolha dos assistentes sociais, a bolha, os grupos aos quais eu pertenço, além do meu círculo familiar. Como são muitos, as relações tendem, à medida que se multiplicam as bolhas, tendem a serem mais frágeis, tirando as relações de família, porque elas ocorrem no cotidiano com mais frequência, as pessoas estão mais próximas. Aconteceu aquilo que um sociólogo moderno chama de
relações fluidas, fast food, que tem a pressa e o corre-corre dos fast food. Aquelas comidas ligeiras, que não tem tempo. Aí aparece um fenômeno urbano, que é o tempo do relógio, ainda mais com a possibilidade das redes sociais, com o uso da tecnologia de informação. Eu pertenço a muitas bolhas na rede. Meu WhatsApp tem um sem número de contatos, e assim também no Instagram, no Facebook. Mas, de fato, com quem eu me relaciono? Com quem eu me coloco? Então, à medida que avançamos nesse fenômeno de urbanização, fruto da industrialização, que hoje já é uma revolução 4.0 por conta da tecnologia, as relações, os vínculos vicinais de vizinhança, os vínculos mais próximos comunitários se derreteram, se fragilizaram. Ao lado disso, cresceu o individualismo exacerbado. É como se fosse cada um por si. Eu pago impostos, eu sou correto com os meus deveres do imposto de renda, etc. E com esse dinheiro que eu pago de imposto e taxa, que o governo cuide dos pobres, dos miseráveis, não me cabe a mim. Né? Enfim, então, relações se fragilizaram. Eu quero dizer que lá atrás, nos recuados tempos, havia um modelo de proteção primária, face to face, porque a proteção é uma condição humana, porque eu sou frágil. Em sendo frágil, eu preciso do outro, tanto quanto este outro precisa de mim. Então, cuidamos uns dos outros. Sempre foi assim na história humana. Só que, de uns tempos a esta parte, e hoje, em particular, no cenário de uma sociedade de consumo, apressada, de relações frágeis, de individualismo, do consumismo desenfreado, que tudo eu compro, tudo é comprado, essa proteção social comprada. Imaginemos o índio que eu mencionei. Isso é fato, é vero. Quando fez-se uma grande usina lá no Pará, uma daquelas usinas hidrelétricas imensas, parte do grupo indígena foi tirado. Construíram um conjunto para eles. Eis o que disse o índio. Eu agora virei pobre. Lá no meio da selva, eu não era pobre. Eu podia pescar, eu podia caçar, eu podia pegar uma fruta, plantar. Aqui eu tenho que ter dinheiro para comer, eu tenho que ter um supermercado para fazer a chamada reprodução social básica. Um direito elementar que, em A Doutrina Espírita, na questão 880, Allan Kardec pergunta em pleno século XIX, qual é o primeiro direito? O de viver. E, em sendo viver o direito básico, é corolário o direito à alimentação. Tanto é que o Brasil avançou e existe uma lei, Lausanne, Lei Orgânica do Direito, né, à Alimentação e Nutrição. Então, esse fenômeno histórico-cultural, assistencialismo, ele foi ganhando nuances, ele foi se modificando com o tempo, tomando a feição de uma sociedade que, de um lado, ela tem relações cada vez mais frágeis, o exacerbamento do individualismo, as cidades partidas e tripartidas com guetos dos miseráveis que moram mal, dos que não têm saneamento, dos que não têm água, dos que não têm emprego, que estão informal, que moram longe, pagam caro transporte, e da elite, de uma elite. Uma elite urbana, de classe média, que mora em apartamento, que tem carro, pode fazer viagem, pode tirar férias, etc. Foi se criando essas diferenças
hierarquizando as pessoas. Eu moro num prédio, estou aqui há poucos meses, morava próximo de onde eu moro atualmente, anos lá. E havia um porteiro que lá estava quando eu cheguei, quando eu saí, ele permaneceu. E ele, todo dia, quando eu amanhecia e dava bom dia, ele dizia: doutor, bom dia. Como vai, doutor? Eu nunca lhe pedi para me tratar de doutor, mas a sociedade brasileira, dentro desse contexto ocidental, ela criou um modus próprio de hábitos com U, porque é uma categoria de um sociólogo, Pierre Bourdieu, né? Ou seja, que vem lá da escravidão, da Casa Grande Senzala. Ela não desapareceu, ela permanece. O Edivaldo, que mora num prédio, que é da classe média, é como se fora da Casa Grande, e ele, que não mora ali, mora longe, talvez pendurado no morro, está ali para me servir diariamente, ele é um servil, um vassalo, como os servos da Idade Média. E ele me chama de doutor. Não é um respeito qualquer, não é uma consideração de um ser humano pelo outro. Marca uma relação vertical de poder, de diferença. O Edivaldo é letrado, e quando branco, Edivaldo é letrado e branco, Edivaldo é letrado branco e hétero, separando daquele que tem as diferenças, que não é hétero, que não é branco, que é mulher, que é velho, que é portador de necessidade especial, uma pessoa com deficiências. A sociedade foi colocando isso na exata medida da fragilização das relações. Então, o fenômeno histórico-cultural do assistencialismo tem muito a ver com isto. Naquela sociedade lá de trás, de relações mais horizontais, em que todos cuidavam de todos, eram todos uns pelos outros, um por todos, todos por um, a ajuda era natural, era um fenômeno humano, absolutamente humano, de proteção humana, de apoio um do outro. E isso foi num crescendo, com uma contradição. Ao mesmo tempo que se critica, que se lhe atribui um caráter pejorativo, ela é praticada. E é replicada e reproduzida nas relações, de maneira descuidada. Né? E, às vezes, para me livrar daquele impertinente. Eu estou ali, batendo papo com meus amigos, lanchando, num restaurante mais chique, mais que dá para a rua, eu não posso ser importunado por um pedinte fedorento. Né? Então, dou-lhe uma moeda e nem olho no rosto dele. Então, isto ganhou essa conotação. Assistencialismo, isso não é... Enfim, e há todas as críticas. E, de certa maneira, elas procedem. Pelo que eu descrevi, elas procedem. Mas entendamos um pouco melhor. Vamos tomar o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 16. Não por acaso é um capítulo que diz: não se pode servir a Deus e a mamão. É tratado o tema da riqueza e da pobreza, da desigualdade de riqueza, mas também da desigualdade social, como já Allan Kardec havia feito em O Livro dos Espíritos, em Lei de Igualdade. Os espíritos são peremptórios, dizendo a Kardec que a desigualdade social não é da lei natural. Por tudo que eu disse até agora, foi uma construção humana, que os espíritos enraizam no egoísmo, no modelo de sociedade que prevalece relações de exploração, de expropriação, de apropriação dos bens que seriam para atender a todos, por alguns, em nome do dinheiro. O dinheiro circula e alcança alguns que o detêm, o acumulam. Agora, com o Pix,
nem se dando ao trabalho de ter um cartão, um dinheiro de plástico. Não é? E esse dinheiro lhes confere certos acessos, não só ao feijão e o arroz que está lá no supermercado, que o pobre tem que ter dinheiro para comprar, não só esse feijão, como ele pode escolher as melhores iguarias, roupas importadas, viagens ao exterior. E aí, voltemos no tempo. Voltemos a Jesus. Quando ele narra uma história, como sempre, para educar. Na história, há um homem que tem nome, Lázaro, que é um mendigo. Como é que o mendigo Lázaro sobrevivia? Das migalhas que caíam da mesa do rico, do poderoso, que os cães comiam. Ele disputava com os cães os restos. Pois bem, queridos e queridas, aí nasceu a esmola. Esse comer das migalhas que caíam da mesa emblematiza a esmola que atravessou os tempos de Jesus ao dia de hoje. Se fez em toda a Idade Média, se agudizou na modernidade, na sociedade de hoje. A esmola, aquela esmola, aquela do rico, que nem tinha o trabalho de separar a comida, eram as migalhas, aquilo que sobrava, que caía da mesa. Essa esmola descuidada, que, como dizem os espíritos, queimam as mãos de quem a recebe, ainda que dela venha precisar, ou pela fome extrema, por uma necessidade não atendida em grau superlativo, essa esmola é que se fez na sociedade. No Brasil, colônia, quando a Igreja Católica fora hegemônica, em toda a paróquia, ao lado do espaço do culto, havia próximo, contíguo, um outro espaço com a grande mesa, sobre o qual colocavam-se os alimentos. Eram os boldos. Era a esmola para o pobre, que as religiões repetem que, de alguma forma, o movimento espírita tomou como algo de uma prática, de uma cultura denominada caridade de salvação. Da esmola para me salvar. Né? Enfim, e aí vem a justificativa, né? Não, eu vou dar esmola porque ele é vagabundo, ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, etc, etc. Né? E essa ajuda tem uma relação vertical, na qual eu sou o bonzinho, que tenho para ajudar. O outro é o preguiçoso, miserável, que não tem, desqualificado. E é uma relação de solidariedade vertical, em que eu nem preciso saber o nome dele, muitas das vezes, nem olhar no seu rosto, para quê? É sempre o mesmo, né? Essa foi a história que Jesus contou. Curioso, fazendo aí um parêntese, que Jesus assim não procedia. Ele contou essa história para fazer uma crítica severa àquela sociedade que poderíamos trasladar para os dias de hoje. Por quê? Jesus era judeu, e não foi por acaso que ele nascera assim, judeu. Quando se volta lá nos recuados tempos do Velho Testamento, vamos encontrar em Êxodo, livro de Moisés, ou do profeta Jeremias e outros, o profeta Isaías, chamado profeta social, claramente dito e repetido que agradava a Jeová, que cuidar dos pobres, atender os pobres, socorrê-los, era uma prática recorrente, comum, que agradava a Jeová. E por que isso agradava a Jeová?
Pelo simples fato, e era isso que Jeová sempre lembrava aos judeus, lembrava que eles tinham sido escravos por um longo período no Egito. Eles sofreram humilhações, eles foram discriminados, maltratados. Em nome dessa dor que eles experimentaram, da discriminação, do abandono, Jeová lhes cobrava, porque eles haviam experimentado a chamada palavra mágica da pandemia, empatia, que eles fossem capazes de se colocar no lugar do outro. Veja, os judeus foram os primeiros a apresentar noções de generosidade, defendiam direitos sociais, a ideia da fraternidade, se propunham a cuidar dos mais fracos, dos pobres, das crianças. Era isso que estava na lei com L maiúsculo. Nada obstante, isso está no capítulo 18, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus chega à Terra, o seu povo abandonaram isso tudo, em nome de uma religião formalista, que ser religioso, agradar a Jeová, era lavar as mãos, era não comer tal qual comida, era usar tal qual roupa, era ir nas datas aprazadas ao templo em Jerusalém, era ir à sinagoga. Jesus disse-lhes de maneira firme: hipócritas, limpos por fora e podres por dentro, como os túmulos caiados e com sujidade interior. E disse mais: não é o que entra pela boca, é o que sai, porque vem do coração. E Jesus veio para ressignificar, cumprir a lei, voltar ao passado original, à ética universal do amor ao próximo, que Moisés trouxera e que ele, Jesus, iria ampliar. E ele deixar esse legado. Jesus escolheu conviver com os discriminados, os excluídos, com os não próximos, com a prostituta, com o leproso, com a criança, com o gentil. E ele legara isso, os discípulos, não me diz, criaram uma casa do caminho e, por mais ou menos 3 séculos e um tanto, isso persistiu. Está em Atos dos Apóstolos, está lá, está em Paulo Estevão, está em Ave Cristo. Também estão nos livros dos teólogos, como Leonardo Boff, descrevendo a igreja primitiva como uma comunidade de amor. Não é? Diaconel é a palavra grega que quer dizer servir por amor. Não é servir por obrigação em troca de salário, ou porque se é escravo. É um ato que vem do coração. Assim se estruturou a igreja, a Casa do Caminho. Eram dois pilares. Diaconel, essa relação amorosa de cuidado, que criava a koinonia, palavra grega que significa comunhão, comunidade, não é? Pois bem, mas o que aconteceu? Lá por volta das últimas quadras do século IV, quando a igreja negocia com o poder político e faz uma aliança perversa entre o Império Romano e o sacerdócio, não é? E a igreja se transforma num tempo de luxo, de riqueza, de poder político, e aí os cristãos, desde então, não são mais pobres. Eles passam a ser uma igreja para lidar com os pobres, para os pobres, com as migalhas. E esse modelo atravessou o Ocidente, chegou aos dias de hoje, e isso configura a ideia do assistencialismo. Esse é o assistencialismo equivocado. Esse é o assistencialismo que não produz, porque ele não nos torna iguais, irmãos. Não nos fazem nos aproximarmos num abraço de convergência, apesar da diferença, na convivência. Continuamos dando coisas com boas intenções, mas mantendo essas relações de poder, da escravocrata, daquele modelo Casa Grande e Senzala.
e vamos dormir tranquilos. Então, e esse essencialismo é criticado. Ele é criticado, é um fenômeno cultural a ser superado. Eu não estou falando de um gesto, eu não estou analisando nem criticando um gesto de uma pessoa que, de boa intenção, faça isso. Estou analisando um fenômeno que é muito mais amplo, que leva esse ou aquele a assim proceder achando que está certo. Então, é preciso compreender e daí passar uma visão crítica, voltar a Jesus, a comunidade que ele propôs, a koinonia e o diaconel, a ideia de servir, e aí resgatar a proposta. Bom, para ir adiante e concluir, voltando ao capítulo 16, item 11, observemos a ponderação do Espírito que assina essa mensagem em 1861. Ele diz assim, não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Muitas vezes nós nos escusamos em ajudar, não, porque ele ali é malandro, está querendo me enganar, não é? Não repilas a dor com medo de ser enganado. O problema de enganar é do outro, não é meu. Se aquela pessoa me abordou naquele domingo de manhã, pedindo dinheiro, me contando uma história, mas era visível que ele ia beber, o problema da mentira é dele, não é meu. Em princípio, não é? Então, diz o texto assim, não repilas o que se queixa com receio de que te engane. Ponto e vírgula, vai às origens do mal. Nada obstante, eu preciso compreender por que aquela pessoa me abordou naquela manhã, daquela forma, embriagado, me pedindo algo. Não é? É muito fácil rotulá-lo. Bêbado, vagabundo, está me incomodando. É muito fácil. Ou também é muito fácil pensar assim, não dizer, né? Guardar para si e criar ares de bom mocismo e de maneira fútil, leviana, descuidada, dar-lhe lá uma moeda. Vai embora. Né? Mas mesmo esse gesto não merece essa crítica veemente. Joana de Ângeles diz que a generosidade começa no abrir as mãos. Curioso, né? Ela é processual, porque ela se ancora na consciência, mais ou menos desperta. Menos desperta, quando eu não tenho essa consciência mais ampliada em direção ao outro, no fenômeno empático, de olhar o outro como outro, o legítimo outro, apesar da embriaguez, do fedor, não importa, ele é um outro, legítimo outro. Né? Eu, descuidadamente, ponho a mão no bolso ou da bolsa, e às vezes é assim que procedemos. Saio de casa animado para fazer a caridade, vou lá, volto suado, subi e desci, carreguei cesta básica, né? É abrir a mão. É preciso entender que é processual. Diz a benfeitora Joana, chega um momento de tanto abrir a mão, um dia, até sem querer, a mão abre, mas também ela vem com o coração que se abriu. E se do bolso saem coisas, do coração sai ternura, compreensão, amor, carinho. Já não lhe digo mais vagabundo, nem penso. Ele é o companheiro, o irmão de jornada, em dores acerbas, até a mentira que ele conta, a história mal contada, fala do seu adoecimento psicológico, social, de uma sociedade que lhe nega um lugar, e nega-lhe o lugar de cidadão, e dar-lhe um lugar marginal. E ele ocupa aquele lugar, e ele sabe disso. George Simmel pôde estudar isso lá no começo do século XX, brilhantemente. Ele só tem acesso à sociedade assumindo a exclusão, tomando a feição de miserável, de pedinte, porque só assim a sociedade minimamente o acolhe, ainda que descuidadamente. Então, esse modelo de assistencialismo é
absolutamente absurdo. É uma cultura a ser superada e vem sendo desde o século XVIII, quando houve a Revolução Industrial, também houve a Revolução Francesa, lá em Paris. Pelas ruas de Paris, os carbonários iam, os miseráveis. Foi uma revolução que não foi só dos intelectuais, foi uma revolução que o povo foi para a rua para pedir pão e sabão. Pão e sabão. E que uma parte dos revolucionários entenderam e se espelharam em Jean-Jacques Rousseau, que propunha uma sociedade na qual o contrato social era marcada pela compaixão, que saía das relações primárias e se transformava numa categoria política de solidariedade. Um modelo de contrato social em que um ampara o outro, sobretudo quando esse outro é mais frágil, quando uma pandemia lhe empobrece, tira-lhe o emprego, joga-lhe ele e família e filhos na miséria como pedinte. A sociedade tem o dever de ajudar. E aí a palavra esmola se ressignifica. Lá no Velho Testamento, com os profetas, a palavra esmola não era essa coisa descuidada, era justiça. Há uma palavra hebraica, tzedekah, justiça. Jesus utiliza essa palavra no grande julgamento que está no capítulo 15 do Evangelho, quando ele separa os bodes das ovelhas, e ele se coloca no lugar desse miserável, dizendo assim: toda vez que vestisse um nu, que deste comida a ele, que visitaste o preso, o doente, o idoso, o abandonado, fosse a mim mesmo que assim fizeste. O Povorello de Assis aprendeu essa ideia lá no século XII, XIII, ele entendeu essa mensagem e trouxe uma proposta que se acha inteira na visão de caridade espírita e que devemos praticá-la. São 3 verbos. É um modus operandi da caridade em a casa espírita. Primeiro, conviver com esse diferente, mal cheiroso, vagabundo, mentiroso, conviver com ele, estabelecer passo a passo uma proximidade, como fez o samaritano. E nesse processo de conviver, servir diaconel, lavar os pés, as dores, os sofrimentos, as exclusões, sem nenhum julgamento. E nesse processo, tornar-se a ele companheiro, companhes, comemos o pão junto com ele, dividindo-o, não dando-lhe migalhas que sobram, mas o direito. E nesse contexto, ele se transforma em meu irmão. Esse é o processo. A mão que se abre primeiro, depois o coração, e aí nasce a verdadeira fraternidade. Veja, diz o texto, vou voltar a ele, item 11, capítulo 16. Alivia primeiro. Então, aqui é preciso corrigir um equívoco muito comum. Acha-se que assistencialismo é aliviar, é dar... o auxílio emergencial seria assistencialismo. Não é. Às vezes, quando a dor é extrema, você tem que aliviar. Foi o que o samaritano fez. Quando ele desceu do cavalo e olhou para o caído, ele usou o óleo e o vinho. O óleo e o vinho era o que ele tinha à mão, para pensar-lhe as feridas do corpo, as feridas emocionais de uma autoestima pisada pela violência, pela exploração. Porque a pobreza não é de barriga vazia apenas, é de autoestima, de ter um lugar em a sociedade, esta que vivemos. Então, aliviar a dor, dando algo que ele precisa de imediato, um alimento, uma roupa, isso em si, por si só, não é assistencialismo. Isso é quando, então somente quando, numa relação vertical, de descuido, de descaso, quando não há esse conviver, essa intencionalidade de como o samaritano fez,
Ele tomou nos braços, botou em um cavalo, levou à hospedaria. Foi um trabalho completo. Disse àquele que era o hospedeiro, disse, deixo aqui umas moedas para pagar tudo que foi feito. E voltarei para pagar caso haja necessidade de reembolsos de outras despesas. Mas deixou uma frase profunda: cuida dele e cuida bem. Essa é a marca. Deveria ser a legenda da casa espírita. Cuidar bem desse outro que ele procura em suas dores. Numa sociedade que se tornou complexa, por exemplo, os transexuais, recebemos-los na casa espírita com amor e carinho. Recebemos esses que são considerados ditos diferentes. Né? Então, é outra caridade, né? Essa caridade completa. Alivia primeiro, em seguida, quando possível, nós mesmos, né? Devemos nos informar. Não é uma sindicância, é uma relação natural de conversa para conhecer a história dele, construir com ele a história nossa com a dele, né? Porque o Evangelho, eles são 4 escritos, mas Emmanuel fala de um quinto, e também a nossa querida Amélia Rodrigues, um quinto inacabado, é aquele que eu estou construindo com o outro. É evangelizar, é contar a história de Jesus, usando a minha vida que se encontra com a história do outro. Isso é evangelizar. Não é um discurso no púlpito, não é um discurso nos lábios, mas é um processo de convivência em que Jesus, por mim, chega ao outro. Eu recrio a história dele. Naquela relação na cidade atual, urbana, do corre-corre das bolhas, das mídias, com ódio, com prepotência. É isso. Difunde em torno de ti, diz o texto, como em torno de ti, como os socorros materiais, o amor a Deus. É ir adiante, e aqui vamos caminhando para concluir. Eu acho que já está claro a complexidade própria de uma cultura que vai se construindo assim nas relações. Nós não somos seres completos. Temos ainda certas angulações que vêm de encarnações, preconceitos, e aí vamos rompendo essa casca devagar. É como se o amor fosse, e o é, um metal nobre, envolto numa ganga que eu tenho que debastar na relação, errando e acertando, até que o amor surja na expressão da ternura, do carinho, do respeito, da gentileza para com o outro. E voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 18, os órfãos. Lá está dito, fala da esmola, essa descuidada, né? Que deve ser ressignificada como justiça, como os profetas hebreus criam. Não é? E ele diz assim, dai delicadamente, veja que expressão, finesse, delicadeza, e acrescenta, juntai o benefício material, quando necessário, ao mais precioso de todos, o benefício da boa palavra, do carinho, da ternura, do conselho. Ele não manda separar. Nós criamos equivocadamente a dicotomia caridade material e moral. Não há isso. Não há caridade material sem estar envelopada na caridade da ternura, do carinho. Esta pode haver sem aquela caridade material, porque a pessoa não precisa. Não é? Mas nunca deveria existir caridade material descuidada, apressada, sem essa relação amorosa, sem a ternura que envelopa. Não é? Isso é compromisso de cada um de nós e da instituição espírita, que, segundo Djalma Montenegro, pelas mãos de Divaldo Franco, chama a casa espírita um colo de mãe.
na hora da dor superlativa, do abandono, quando eu me sinto só pela dor moral, espiritual, material, eu preciso de contar com. A palavra consolo quer dizer isso. Consolo. Está com quem está só. A casa espírita é esse colo de mãe que se abre para estar com quem está só, numa sociedade complexa, que separa, que discrimina, para abraçar, para acolher. Não é? Esse é o papel da casa espírita. Nada obstante, há que convir que a pobreza, a vulnerabilidade social, como dizem os cientistas, ganhou aspectos amplos e complexos. A pobreza é multidimensional. Portanto, a casa espírita não vai resolvê-la sozinha, nem lhe cabe esse papel. Outras agências surgiram, políticas públicas de assistência social, de saúde, de educação, de geração de emprego e renda, não é? Para lembrar aqui, um tanto quanto o samaritano. Ele não se arvorou em ser onipotente, arrogantemente resolver tudo do caído. Ele o levou a uma hospedaria, que simboliza as instituições, as leis que a sua própria sociedade cria de amparo e proteção. A casa espírita tem uma parte que ela pode fazer, mas o problema é muito mais complexo. Daí trabalhar em rede. É preciso trabalhar em rede. Quando o tema fala em terceirização, é preciso também entender isso. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Um grupo de centros espíritas em Bangu, naquela região Bangu-Realengo, faz um trabalho conosco. Eu estou coordenando um projeto com adolescentes que cometeram ato infracional e estão cumprindo medida em meio aberto. Eles têm muitas demandas. Eles vêm de territórios de pobreza, de miséria, com baixa escolaridade, né? Mas o CREAS, que é um equipamento público, pelo menos do Rio de Janeiro, não consegue dar uma cesta básica. Né? Ele precisa, até para fazer um curso que nós lhe oferecemos. Né? Pois bem, criou-se uma rede de solidariedade. Aí, a cesta básica tem sentido. Ela não é uma coisa descuidada, né? Solta. Ela entra num conjunto de ações. Aquele grupo de espírita faz isso, né? E isso que eles fazem está dentro de um conjunto, aquela expressão, dai delicadamente, juntai. O que eles fazem se junta a outras ações de outras agências, do CREAS, de tal qual. É isso que a Casa Espírita está sendo chamado a entender. Como eu estou falando para uma Casa Espírita em Niterói, eu quero lembrar que Niterói avançou como segunda cidade do estado, tem um IDH mais alto que a cidade vizinha, São Gonçalo, que é um IDH, um índice de desenvolvimento humano mais baixo, com muita pobreza, né? Enfim, então, lá cumpriu-se o que a lei determina, não é uma ação do governo A, B ou C, de tal qual partido. O Sistema Único de Assistência Social em Niterói, uma lei municipal, criou o benefício eventual que está na Lei Nacional Federal, o artigo 23 da LOA, Lei Orgânica de Assistência Social. Lá, a cesta básica é um direito. O CRAS trabalha com isso. Como foi feito agora, em plena pandemia, o CRAS, as escolas, a Secretaria de Assistência e de Educação, isso é direito. Aí o centro pode entrar com um complemento. Por exemplo, agora, nós estamos discutindo muito até com algumas instituições de Niterói, né? Posso dizer, o Irmã Rosa, estamos conversando com o GEPAR, do querido Paulo, com os companheiros lá do Remanso, lá da SEP, né? Que agora começa a aparecer uma demanda. O pesquisador que eu citei, Marcelo Neri, diz claramente que a desigualdade escolar, a desigualdade de educação, que é a mãe de toda a desigualdade, que perpetua a pobreza de geração em geração, vinha caindo durante 40 anos. A pandemia não só
interrompeu como reverteu, ampliando o fosso de uma desigualdade escolar. Esses pobres que não têm acesso à internet, etc., que estão pelas comunidades de Niterói, como Cafubá, onde o GEPAR atua, claramente, com toda clareza, né, vai precisar de algo a ser feito. Vou dar um exemplo, ligando a esse. Eu estava examinando o trabalho de uma instituição em São Paulo. Ela começou a distribuir cesta básica, porque foi a demanda. Ali vinha primeiro. Eis que ela se deu conta que a garotada não estava conseguindo cumprir com seus deveres escolares. Sabe por quê? Faltava a internet. Eles passaram a doar chips. Isso. Aí, isso é assistencialismo? Claro que não. Se você não pode fazer tudo, faça isso. Dê um chip. Não é? Dê um chip. Não é? Isso também é a caridade embrulhada na ternura. Você está contribuindo com essa criança, esse adolescente. Então, temos que repensar no redesenho que a pobreza tomou. Ela tornou-se mais perversa, cresceu a desigualdade. O Brasil, que é a 12ª coisa parecida como país do ponto de vista econômico, é um dos países mais desiguais do mundo. Desigualdade social. Né? Não é desigualdade só de riqueza. É desigualdade social. Ou seja, você tem um grupo, elite, tá, que vive comendo, morando, tendo saúde de padrão europeu-americano e um outro contingente imenso que vive das migalhas que lhe caem das mesas. Os Lázaros se multiplicaram no Brasil. Então, é preciso repensar. Não tomemos posições extremas. Não critiquemos esse ou aquele companheiro que ainda persiste em querer fazer a caridade, que lhe tranquiliza dando coisas. Respeitemo-lo no seu momento, mas reflitamos mais amplamente a cultura e o problema da miséria que hoje recrudesce no Brasil. E assumamos o compromisso, cada um, cada qual, no pequeno mundo, entre as paredes da casa espírita, vamos abrir-lhe as portas. Ela de porta, a casa espírita, porta aberta, vai ensejar clarinadas de luz. A ternura, o carinho, como está no capítulo 13, a piedade, 17. Deixai que vossos corações se enterneçam. Permitamo-nos nos enternecer. Um psiquiatra colombiano, Luiz Carlos Restrepo, fala em direito à ternura. Eu tenho que me dar a mim esse direito de experienciar a ternura quando eu estou em dor, quando o medo me visita nesses dias pandêmicos. Eu preciso experimentar a ternura no processo empático para que o outro tenha direito a essa minha ternura que, antes de chegar a ele, me anima, me conforta, aquece-me o coração, se envolve nas minhas engrenagens neurocerebral, no meu optimismo. Deixai que o vosso coração se enterneça. Seja essa a legenda da casa espírita. Hoje, nesses dias de dores superlativas, e sempre em nome de Jesus. Do livro Antologia da Espiritualidade, Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deus conta contigo. Ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço.
fita os quadros da gleba campo afora. Tudo que existe vibra, luta e sente. Serve contente constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, de seu carro de luz no firmamento. A fonte a deslizar, singela e boa, passa fazendo bem, descedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas. A laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama. Sobre a terra onde alguém lhe deita a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faz o bem onde for, seja quem for, em toda parte, Deus conta contigo, na tarefa do amor.